Quais os riscos do gesto de Elon Musk na posse de Donald Trump? E aí galera, bem-vindos ao canal Felinista. Eu sou a Feline, professora de filosofia, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o texto de Theodor Adorno, Educação após Auschwitz. Educação após Auschwitz, na verdade, é um texto, entre tantos outros que o filósofo alemão Theodor Adorno escreve. Inclusive, preciso contextualizar quem é Theodor Adorno. Theodor Adorno, ele é muito conhecido pelo conceito indústria cultural, que é um conceito cunhado por ele e por Max Horkheimer, ambos pertencentes à escola de Frankfurt. E o Adorno, ele tem diversos textos, que vão falar tanto sobre a questão da indústria cultural, como a questão da propaganda fascista, a propaganda nazista. E também, vão trazer elementos que vão pensar aspectos políticos, sociais, econômicos aos olhos, principalmente marxista, e também freudianos para a sua teoria. E no texto Educação após Auschwitz, mais especificamente, a gente tem uma atualidade muito grande nessa escrita, porque por mais que esteja situado no momento, quando o Adorno vai escrever, considerando principalmente a Alemanha nazista, todas as questões em volta disso, a gente pode perceber que diversos elementos que ele traz ali servem quase até como uma forma de estar prevendo o futuro e os riscos que a gente corre com a naturalização ou até a dúvida colocada diante de situações ou de gestos como a gente viu do Elon Musk. De, por exemplo, ter aquela dúvida de se realmente é uma saudação nazista ou se ele fez algo por um puro entusiasmo, como eu já vi algumas pessoas justificando dessa forma. Então, esse tipo de questão, esse tipo de discussão, esse tipo de dúvida consegue ser bastante sanado através da leitura do texto Educação após Auschwitz, de Theodor Adorno. E vamos então direto ao texto, ver o que ele vai trazer em Educação após Auschwitz. O título, que eu já falei várias vezes, Educação após Auschwitz, ele já fala bastante do próprio texto. Está tratando sobre a educação que se faz necessária após Auschwitz. Que tipo de educação que é possível pensar depois da barbárie? O que levou à barbárie? E qual o caminho que a gente tem que ter para poder evitar que a barbárie ela se repita, Então, essa é a grande questão. Então, ele está pensando exatamente isso. O papel da educação é fazer com que Auschwitz não se repita. Então, dessa forma, a gente precisa entender no que a educação, digamos assim, falhou para que Auschwitz tenha acontecido, para que o nazismo tenha acontecido, para que 6 milhões de mortes tenham acontecido, e o que a gente pode pensar a partir disso, como que a educação pode lidar após essa barbárie. O que se constrói a partir disso dentro do campo da educação para que a barbárie não se repita. Primeiro de tudo, o Adorno vai fazer uma crítica às estruturas educacionais que vão ensinar os alunos a obedecerem. Porque nessa lógica da obediência que a gente pode ter uma obediência cega, digamos assim, Aquela coisa do funcionário que cumpre a sua função e vai justificar, inclusive, de que estava, cumprindo ordens para cometer a barbárie, Como no caso, por exemplo, do que a gente vê na obra da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, em que o Eichmann, um funcionário do exército nazista, fazendo parte ali de toda a estrutura do Holocausto, ele não se vê como responsável porque o seu papel era completamente burocrático, e ele se coloca muito nesse lugar de estar cumprindo ordens. Então, primeiro de tudo, pensar uma educação que não crie pessoas só simplesmente obedientes, que estejam assim, obedecendo as regras cegamente, sem essa capacidade reflexiva, sem essa capacidade crítica. O ponto é, a gente consegue estudar filosofia, a gente consegue estudar sociologia, a gente consegue estudar história, geografia, apenas decorando informações. A gente pode estar focado só em decorar informações, e qual filósofo é racionalista, qual filósofo é empirista, mas não propor o debate, a discussão acerca das coisas. Mas isso é um prejuízo muito grande para o ser humano, porque a filosofia, a história, a sociologia, a geografia são disciplinas bastante críticas. Elas vêm para fazer essa reflexão crítica também acerca das coisas. Então, o estudo de história não é somente para memorizar as datas e parecer que os eventos históricos foram há muito tempo.
É preciso que o estudo de história nos sensibilize a um ponto de que a gente não queira que a barbárie se repita, né? É nesse sentido, então, né, que ele está pensando uma educação que não venha promover a obediência, mas que venha promover a criticidade, que venha promover a empatia também. E é importante perceber, né, algo que o Adorno traz, que Auschwitz não foi um evento isolado, né? É algo que faz parte de uma estrutura histórico-social e que existe uma conformidade entre os indivíduos que estão ali, né, pertencendo a esse espaço, digamos assim, em que não há esse espaço, inclusive, para a própria reflexão acerca das coisas. Própria reflexão sobre o que significa tudo isso, né? O que é estar, então, dentro da barbárie? Será que quem está produzindo a barbárie está se enxergando como alguém que produz a barbárie? Porque isso simplesmente foi ensinado a obedecer, sem fazer uma grande reflexão acerca das coisas. Então, por isso é importante perceber que Auschwitz não foi um evento isolado e que existe, de fato, né? O Adorno ele vai nos salientando para isso, esse risco da barbárie se repetir. Então, tão importante pensar a educação para que a gente crie, né, formas de resistência à barbárie, crie formas de resistência a qualquer tipo de extremismo também, enfim, né, que ele vai estar colocando pra gente. E aí tem um conceito bem importante na teoria do Adorno, que é o conceito de racionalidade instrumental, porque muitas vezes, né, até a tradição filosófica, ela associa que você agir corretamente é você agir racionalmente. E aí a gente vai sempre achar, né, que, por exemplo, a pessoa que cometeu maldade é porque ela agiu por emoção, né? E, de certo modo, no caso, né, no exemplo do Elon Musk na posse do Donald Trump, algumas das notícias que eu tinha lido, quem não estava vendo como uma saudação nazista dizia que era fruto da emoção do momento, que não foi algo pensado, premeditado, ou algo, enfim, que ele já tinha feito ou imaginado fazer aquilo naquele momento. O ponto é, quando a gente está colocando, né, dentro desse campo da emoção, ou dentro desse campo da irracionalidade, é como se você tornasse aquilo permitido, né? É como se você tirasse a responsabilidade e a culpa daquele indivíduo daquilo que ele está fazendo. E aí a gente tem esse problema de sempre associar a razão àquilo que é o correto e a emoção àquilo que é o incorreto, que é algo que a gente aprendeu com a tradição filosófica, mas que o Adorno nos mostra que existe uma razão instrumental. E o que é a razão instrumental? Ela é uma razão que ela pensa, mas ela pensa não no sentido crítico, ela pensa no sentido de dominação. Então é a razão que instrumentaliza a natureza, é a razão que instrumentaliza as relações humanas, é a razão que instrumentaliza os outros seres humanos, é a razão que utiliza realmente as coisas e pessoas e relações e tudo como instrumento. E não está promovendo essa capacidade reflexiva e crítica. Então o que a gente vê nesse sentido dessa razão instrumental é de fato que situações, né, como autoritarismos, fascismos, nazismos, eles acontecem por conta de uma razão instrumental, não é uma atitude feita de forma irracional, não é algo pensado, é calculado, é projetado, né? Então, é premeditado. Então, observando, né, essa noção, a gente começa a perceber um pouco que é meio equivocado, né, da parte de muitas pessoas, associar ações ruins a pura ignorância, quando na verdade não é uma pura ignorância. Pode ser que seja ignorância de muitas pessoas, mas é muito provável que a gente tenha cabeças pensando, projetando essas lógicas de dominação, essas lógicas de instrumentalização. E é isso que a gente vê nesse sentido também. A contemporaneidade, a gente tem o quê, né? O que a gente lida hoje? Elon Musk, por exemplo, né, que é o homem mais rico do mundo, ele tem um domínio muito grande, porque o dinheiro, ele é uma forma de poder muito grande no mundo que a gente vive. E esse dinheiro que tem esse poder muito grande compra diversas coisas, inclusive a maneira com que as pessoas se comunicam, o tipo de informação que as pessoas têm, o acesso à informação que as pessoas têm. Então essas coisas, elas estão, de certo modo, relacionadas. A gente precisa então pensar sobre essa perspectiva também, né?
de que a maldade, ela não é algo simplesmente irracional. Que a maldade, ela pode, e normalmente ela é algo extremamente racional. Porque eu não posso falar que o animal, ele comete maldade se ele age instintivamente. Mas o ser humano, ele é um ser racional. Então, ele faz escolhas. E diante das suas escolhas, ele inclusive escolhe se ele vai pensar na barbárie que ele está fazendo ou não. Né? Então é nesse processo que a gente tem uma racionalidade instrumental que muitas vezes pode ser ensinada nas escolas. Quando eu ensino história, por exemplo, que não é o meu caso que eu sou professora de filosofia, mas quando eu ensino filosofia, por exemplo, somente decorando informações, eu estou instrumentalizando um saber. Eu estou fazendo com que aquele saber ele só seja um instrumento para se fazer uma prova e para se passar e para que não tenha nenhum tipo de reflexão. Eu acho muito interessante, né, com alguns vestibulares, como o caso da UFSC, que escolheu já esse texto, Educação após Auschwitz, para a prova, porque tá fazendo assim, né, é um texto que vai fazer uma crítica a esse tipo de ensino mais instrumental, em algo que os alunos muitas vezes querem de forma instrumental para fazer a prova. Só que te coloca nesse ponto de reflexão, né? É importante essa criticidade. É importante, é isso que ele está salientando tanto, né, no texto, essa educação que ela é crítica, essa educação que ela promove resistência, né, à barbárie. Então, assim, ignorar o passado, né, o esquecimento do passado é um perigo constante para o Adorno. E nesse sentido que é tão importante a existência, né, de museus, de memoriais, de um ensino, né, de história, como ele havia falado ali, crítico. Tudo isso se faz muito importante para que a barbárie ela não se repita. Para que você tenha memoriais em que você consiga entender a gravidade das situações, inclusive. E que, nesse sentido, também a empatia seja despertada. Porque muitas vezes um ensino de história muito instrumental faz parecer que aquelas pessoas vítimas da barbárie, elas são distantes. Mas que, na verdade, é importante resgatar essa educação muito mais empática a um ponto de sentir quase, né, em si. E nesse sentir, fazer, né, com que se crie essas esferas de resistência. Então, assim, né, em meio a muitas discussões sobre o gesto de Elon Musk, né, o gesto que o Elon Musk fez na posse do Donald Trump no dia 20 de janeiro, o que a gente pode dizer, né? Por mais que tenham sido feitas algumas leituras de que foi um gesto espontâneo, de que foi um gesto, né, tomado ali por meio das emoções, ou algo do tipo, é muito perigoso, né? É muito perigoso. E é muito perigoso, inclusive, colocar nessa coisa da dúvida, né? Nessa coisa da dúvida de tipo assim, não, é algo das emoções, e aí simplesmente virar algo que passa, né? Se banaliza. Então é muito arriscado tudo isso, né? É um gesto completamente infeliz e a gente precisa se atentar muito, né, a esse tipo essas características que vão assombrando, né, a nossa realidade contemporânea e vão nos fazendo perceber que essas barbáries que já aconteceram na história da humanidade, elas estão muito mais próximas de nós do que nós imaginamos. Eu lembro quando eu estava na escola, né, como estudante, e eu estudava, assim, na história do Brasil, por exemplo, e eu via a ditadura militar, aquilo me assustava muito, mas ao mesmo tempo eu pensava que era muito distante. Mas hoje, né, já uma adulta, como professora, eu vejo que ela é muito próxima, né? Não só temporalmente, como também com diversas heranças da ditadura militar. E aí agora a gente tem, por exemplo, né, um filme indicado ao Oscar, Ainda Estou Aqui, que traz, né, resgata toda essa complexidade que foi a ditadura militar no Brasil, todas as atrocidades cometidas, né, tanta memória apagada, porque a gente tem, principalmente no Brasil, uma história construída através, né, de memórias apagadas, de dominação, de violência, e é algo que, mesmo, né, com o processo de redemocratização, ainda segue acontecendo, né? É só a gente ver o tratamento com diferentes classes sociais, como que acontece, né, com relação a própria forma de se estabelecer uma segurança pública. Mas enfim, isso é um assunto que pode até se tornar um outro vídeo. O ponto é que Adorno, ele serve para, né, ele tem a sua temporalidade, ele fala sobre algo específico, só que esse algo específico não está tão distante de nós.
E eu acho que essa é a principal mensagem também que a gente pode tirar sobre esse texto e sobre esse tipo de situação, discussão que volta e meia tá em voga, tá bem? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou ou se não gostou, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. E é isso, um super beijo e até uma próxima!